Meu nome é Pedro Henrique. Hoje, mais uma vez, vamos estudar sobre o caráter de Jesus Cristo. Só que desta vez, a 10ª parte. Vamos estudar hoje a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Graças a Deus, mais uma vez, por essas palavras maravilhosas da parte de Deus, mais uma vez falando sobre as características, o objetivo e o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida de todos os homens, e mostrando ao homem, a sua vida, o seu caráter, e o objetivo de Deus aqui na terra para o homem. Então, voltando ao versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João, esse acontecimento aconteceu antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa especificamente judaica, que os judeus ali comemoravam, ali todos os anos. E ali, antes dessa festa, o seu Jesus ele tinha uma prática, ele tinha um costume de ceiar, de comer alimentos ali, ali noturnamente com os seus discípulos, de jantar, ali ele tinha esse costume. E ali, antes dessa festa, ele estava ali fazendo, juntamente com os seus discípulos, essa ceia, essa janta. E a Bíblia diz, que Jesus sabia que a sua hora de passar deste mundo para o outro já estava chegando perto. E como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Serviu até o fim. A Bíblia diz que ele amou, ele serviu, ele ali estava na função ali de garçom, na função ali de serviçal, ajudando aqueles homens a compreender o seu reino. E a Bíblia fala aqui adiante, o que é o seu reino. Fala aqui adiante o que é amar, o que é verdadeiramente servir de verdade. E diz que amou-os até o fim. O versículo 2 diz que acabada a ceia, ou aquela janta ali acabada, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, ali dentro
do coração de Judas Iscariotes, o mal habitava, né? Ele deixou ser dominado pelo mal, né? E ali as suas intenções era trair o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sabia daquela intenção maligna de Judas, né? E ali o Senhor Jesus, sabendo daquilo ali, né? Acabada a ceia, e ali aquele mal, né? Aquela seta no coração de Judas para cumprir aquele desejo maligno de trair o Senhor Jesus, foi cumprido, né? O Senhor Jesus sabiamente, ali calado, né? Sem divulgar, deixou ali aquele acontecimento se cumprir na sua vida, né? Como os profetas ali do Velho Testamento, né? Já tinham anunciado, já tinham dito, né? E o Senhor Jesus ali observou aquele cumprimento daquelas profecias antigas lá do Velho Testamento. O versículo 3 diz que Jesus, sabendo que Deus tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, né? Jesus é o próprio Deus em carne, é o próprio Deus homem, né? Ele sabia de todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus com uma condição, né? Ele ia voltar para Deus com uma condição, que é esse cumprimento do desejo de Jesus, né? Foi a condição dele voltar lá para Deus, para o Pai, né? Esse cumprimento. E o versículo 4 deixa bem claro que cumprimento é esse, né? Mais uma vez aqui, irmãos, na 10ª parte, né? Falando do mesmo assunto, mas pode observar que aqui, já no livro de João, né? Fala um pouco diferente, né? Mas com os mesmos objetivos, né? Com a mesma intenção dos 9 estudos, né? Das 9 passagens que já venhamos estudando aí anteriormente, né? A intenção, o objetivo, as características são a mesma, né? Então, o Senhor Jesus querendo abrir, né? Qual a intenção do Senhor Jesus aqui? Qual o seu desejo? Querendo abrir o nosso entendimento, querendo abrir o nosso coração e o coração daqueles homens, né? Para ver como se obtém essa passagem, né? Como se obtém esse alcance do reino de Deus para todos os homens, né? E aqui mais uma vez deixa claro, né? Como se obtém, né? Como se pode passar dessa vida para outra em paz, né? Com tranquilidade, sabendo onde está pisando, sabendo para onde está indo, né? E o Senhor Jesus aqui, já no versículo 5, né? Falando mais profundamente, ele deixa claro. A Bíblia diz, né? Que ele depois deitou água numa bacia, depois que o mal tomou posse ali de Judas, né? E acabado aquela janta ali, né? Naqueles dias da Páscoa judaica, né? Então o Senhor Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava coberto ou cingido, né? O Senhor Jesus ali, ele estava ali com aquela toalha, né? Coberto com aquela toalha, e ali aquela toalha teve um objetivo, né? Ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés de um por um de todos os seus discípulos que estavam ali naquela janta, né? Ele começou ali a lavar os pés de um por um, né? E enxugar com a toalha que estava ali coberto, né? Aquela toalha serviu para o Senhor Jesus enxugar os pés daqueles irmãos, né? Daqueles amigos, daqueles discípulos, né? Então o Senhor Jesus ali começou a enxugar, né? E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim. Então, na verdade, irmão, tem duas interpretações, né? Para a visão aqui do irmão Pedro, né? Aqui já está se aproximando, né? Há quase 3 anos e meio que aqueles discípulos ali, ou pode-se dizer aqueles apóstolos, né? Aqueles irmãos, aqueles homens, estão ali convivendo com Jesus, né? De manhã, de tarde, de noite. Não só 2 ou 3 vezes por semana à noite, como é hoje nas religiões, não, né? Eles ali conviviam juntos, né? Sabia dos defeitos uns dos outros, né? Sabia das qualidades uns dos outros, porque eles ali viviam uma vida de convivência,
tentando ali, né, levantar a chama da unidade e do amor em Cristo Jesus, né? Então o Senhor Jesus ali em fase de crescimento na vida daqueles homens, né? E aqui tem dois entendimentos, né? Eu posso dizer, né, que todos os dois têm uma base, né? Primeiro entendimento aqui sobre Pedro é que Pedro não estava compreendendo o reino de Deus, né? Como a maioria diz ali, né? Que Pedro não estava entendendo ali o amar, né? Entendendo ali o servir, entendendo ali o perdoar, né? Entendendo ali o ajudar uns aos outros, né? Esse é o primeiro entendimento. E o segundo entendimento é que Pedro ali, ele estava entendendo o amor, a misericórdia, né? O servir, mas ele não queria, né? Não aceitava de modo algum que o seu Jesus ali lavasse os seus pés, né? Que o seu Jesus ali lhe servisse, que o seu Jesus ali se humilhasse para ele, mas ele estava entendendo que ele, né, como pecador, diz mais embaixo, né, precisava se humilhar, né, precisava servir a Jesus, né, precisava se rebaixar, né. Então, esse segundo entendimento também traz uma clareza para as nossas vidas hoje, né? Como se Pedro ali entendesse, né? E por ele ter entendido, né, a revelação do seu Jesus, ele não deixou com que o seu Jesus ali se rebaixasse, se humilhasse, lavasse os seus pés, né? Mas vamos adiante. Então, o versículo 6, né? O seu Jesus diz, o próprio Pedro diz, né? Senhor, tu lava-me os pés a mim. Então aqui Pedro está perguntando ao seu Jesus, né? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, né? Dá a entender, né, que Pedro ali também não estava entendendo. Nós ficamos aí com os dois entendimentos, com as duas posições. Não só Pedro, mas o resto dos irmãos não estava compreendendo, né? Não estava absorvendo o cumprimento dessas palavras, né? E entendendo a passagem do reino de Deus, né? Então, aqui mais uma vez fala a condição, né, da salvação do homem e a condição da perdição do homem, né? O versículo 7 diz: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, né? Como se Pedro também entendesse, mas ele não queria se humilhar, né? Não queria ali que o seu Jesus ali se humilhasse para ele, lavasse os pés dele. Ele diz aqui, nunca me lavarás os pés. Ele começou a entender que ele era que precisava lavar os pés do seu Jesus, né? Então eu fico com o entendimento dessa primeira parte a respeito de Pedro, né? Na segunda parte a respeito de Pedro. Eu acho que Pedro ali ele compreendeu, né, alguma coisa, né? Os outros não estavam entendendo, mas Pedro ali compreendeu alguma coisa, né? E ali ele não queria lavar que o seu Jesus deixar, né, o seu Jesus lavar os seus pés, né? Mas diz o seguinte, o seu Jesus diz, né? Respondeu-lhes Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo, né? Em outras palavras, o seu Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, se eu não te servir, Pedro, se eu não te amar, né? Se eu não te perdoar, Pedro, se eu não tiver misericórdia de ti, Pedro, se eu não deixar para lá os teus pecados, os teus erros, Pedro, se eu não for o menor, Pedro, se eu não der o exemplo principal, né? Começando de mim, Pedro, tu não vai poder, Pedro, dar esse exemplo. Os teus irmãos também não vão, Pedro, compreender o meu reino e dar esse exemplo, e ter o desejo de também ser o menor, e ter o desejo, Pedro, também de ser o último. Né? E diz o segundo: nunca me lavarás os pés. E Pedro disse, e Jesus disse, né? Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, irmãos, vamos absorver bem esta palavra. Só tem parte com Jesus, né? Quem lava os pés uns dos outros. Isso aqui, irmão, não é um ritual religioso, como algumas religiões pegam, né, esse capítulo 13 de João, né, para fazer um ritual de lava-pé, como os judeus, né, a maioria deles, até os dias de hoje, pega essa passagem, não judeus, mas alguns lá, né, judeus que vivem
desde lá do Velho Testamento, né, vivem um lava-pé, um ritual religioso de lavar os pés uns aos outros. O Senhor Jesus não está dizendo isso aqui, ele não está querendo, né, que a gente pegue esse capítulo 13 do Evangelho de João para ficar numa rotina, em um ritual de religião, né, criar um ritual religioso para lavar os pés uns dos outros como ritual. Não, isso aqui foi um exemplo, né, foi feito interiormente, né? Foi criado por Deus esse desejo no coração do Senhor Jesus para que ele desse o exemplo ali de lava-pé. O exemplo de lava-pé é o exemplo de amar, né? É o exemplo de servir, é o exemplo de perdoar, é o exemplo, né, de ajudar uns aos outros sem olhar o defeito e o pecado do outro. Então esse exemplo, né, essa é a direção principal, essa é a porta que devemos entrar, esse verdadeiramente é o reino que devemos absorver para as nossas vidas. Essa é a mensagem, esse é o seu Jesus que devemos penetrar, né, que devemos deixar entrar dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito. Então esse exemplo de lava-pé significa, né, fala de muito aprofundamento espiritual para as nossas vidas, né? Automaticamente está falando, né, a respeito desse exemplo de humildade, a palavra humildade, né? A palavra perdão, a palavra buscar os últimos lugares, né? Não querer ser nada, né? Não querer se apresentar, não querer mostrar para as outras pessoas que temos alguma coisa ou que sabemos de alguma coisa, né? Ou que mandamos em alguma coisa. Esse é o sentido do lava-pé, né? Esse é o sentido das características do Senhor Jesus para as nossas vidas, né? Então aqui diz, né? Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então nenhum homem, né? Nenhum homem aqui criado por Deus, homem ou mulher, pode ter parte com Deus na outra vida, se não for humilde nesta vida, né? Se não tiver crucificando os desejos do mal para perdoar o nosso próximo, para buscar os últimos lugares, né? Para dizer a essas pessoas através dos nossos atos que não queremos ser nada, que não queremos ter nada, né? Que não queremos deixar a soberba do mal, né, se apresentar nesta vida aqui através da nossa vida, que não queremos, né, que o nosso ego, né, se apresente, né, porque a partir do momento que o nosso ego, que a gente deixa o nosso ego, a soberba, né, o eu se apresentar, o Senhor Jesus está longe de nós, né? O Senhor Jesus está fora de nós e não vamos ter parte com o Senhor Jesus nem nesta vida, nem na outra, né? O versículo 9 diz: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Então Pedro pediu para que o Senhor Jesus lavasse ele, purificasse ele ali, né? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo, né? Então aqui mais uma vez fala, né, que a água material, ela não tem poder para lavar o espírito, né? Para lavar o entendimento, para lavar o interior do homem. Aqui fala mais uma vez: ora, vós estáis limpos, mas não todos, né? Então até aquela água do lava-pé, ela não teve poder para lavar o espírito. O que teve poder foi a água espiritual. Aquilo era só um exemplo, né, que o Senhor Jesus estava dando aos irmãos ali, para que eles, aquele exemplo, eles fizessem no seu dia a dia, nas pequenas coisas da sua vida, uns com os outros. Né? E diz mais o versículo 11: porque bem sabia ele quem o havia de trair, né? O Judas ali também deixou ser lavado os seus pés, né? Mas lá na frente ele traiu o seu Jesus. Então aquela água ali não serviu para purificar nada, né? Então a água material, irmão, ele não purifica o espírito do homem. Quem purifica o espírito do homem é a água espiritual, né? É a vida dos irmãos transformado e a palavra do seu Jesus, né?
Essa tem poder para purificar, para lavar o interior de todos os homens, né? A característica que o homem foi lavado, né? A partir do novo nascimento, a partir verdadeiramente dessa lavagem interior, o homem tem por obrigação, por dever, né? Não por uma lei colocada para ele cumprir aquela lei, né? Mas ele tem desejo, né? De cumprir o lava-pé uns com os outros, o amor, a misericórdia, o serviço e a unidade para com todos os homens aqui dessa terra. O versículo 11 diz: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. E diz mais o 12, então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? E a maioria deles, irmãos, ali não compreenderam, não entenderam, né, que aquele lava-pé era um ato material para simbolizar verdadeiramente a limpeza espiritual, né? Todo homem que foi limpo, né? Todo homem que foi gerado, né? Ele tem essas características, né? Automáticas na sua vida. Ele tem, né? Verdadeiramente essa função de servir e de amar o seu próximo, né? O versículo 13 diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Né? Jesus é Deus, irmão. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, né? Vos servi, vos amei, vos perdoei, tive misericórdia de vocês, né? Ajudei vocês sem olhar os defeitos e o pecado de vocês, né? Ora, se eu, Senhor e Mestre, se eu, Deus, né? Servi, lavei os pés de vocês, né? Também vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa, irmão, é a característica, né? Essa é a condição da salvação do homem, né? Todo homem que nasceu de novo, sem precisar, sem ser uma lei, ele tem o desejo de servir o seu próximo, ele tem o desejo de amar o seu próximo, ele tem o desejo de perdoar o seu próximo. Né? E aqui o Senhor Jesus está dizendo que aquele exemplo, né, que fiz para vocês ver as minhas características, né, vocês também devem praticar uns com os outros. Diz mais o 15, para encerrar aqui. Porque eu vos dei o exemplo, eu fui o primeiro, dizendo a Pedro e aos restos, né? Eu precisei, Pedro, lavar os vossos pés e dos vossos irmãos, para que vocês também, né? Primeiramente, tenham o exemplo na minha vida e vocês também criem e tenham desejo de servir uns aos outros no cotidiano de vocês. Na labuta da vida de vocês tenham como exemplo a minha vida e também tenham e pratique isso na vida de vocês. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também, né? Então, graças a Deus, irmãos e ouvintes, né? O capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 15, mais uma vez, né? Falando sobre as características maravilhosas que tinha na vida do Senhor Jesus, né? Para que a gente possa absorver no nosso interior, né? No nosso espírito e venha começar a praticar verdadeiramente essas características em nossas vidas, né? Colocar, né, em nossas práticas, né, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, para que Deus possa verdadeiramente ver que verdadeiramente fomos transformados, né? Fomos batizados pelo Espírito de Jesus Cristo e somos um cristão e um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? Esta semana estamos neste mesmo tema, né? O caráter do Senhor Jesus, a 10ª parte, né? Falando aí ao vivo, vocês acompanham, né? Talvez segunda-feira estamos aí desta semana trazendo esta live ao vivo sobre este mesmo tema, sobre esta mesma passagem. Venha participar conosco, né? Venha dar também sua opinião, venha crescer junto conosco através dessas palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo, né? Eu já agradeço a todos que têm nos assistido, né? E até o próximo vídeo.